Olá, meus amigos, glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem com você? Tudo na paz? Passando aqui para a gente conversar mais um pouquinho a respeito da Palavra de Deus. Esses dias passados nós postamos um vídeo tratando do assunto incredulidade. Mas esse assunto é tão vasto, é tão grande, que falta espaço para a gente falar dele. Por exemplo, nesse vídeo postado anteriormente, falávamos o seguinte, que na terra onde Jesus fora criado, quando ele entrou lá, ele quis fazer muitos milagres, mas não pôde. Aquele trecho da Bíblia onde vem trazendo aquela informação que o profeta na sua própria casa não tem honra. Ali a Bíblia diz que o Senhor chegou naquele lugar e não pôde fazer tantas maravilhas. E aí dá a entender que ele fez pouco. Mas a intenção do Senhor era fazer muitas. Mas aí vem a explicação. Por que ele não pôde fazer muitas? Por causa da incredulidade deles. E a Bíblia diz que o Senhor estava admirado da incredulidade. Que coisa, né? A incredulidade vai atrapalhar no processo do milagre que Deus quer nos dar. De repente, até um milagre que você tem buscado. Porque, olha, a pessoa pode até pedir algo para Deus. Sim, a pessoa pode até orar. Mas se lá no fundo ela não crer, não vai adiantar. Não vai funcionar. Por exemplo, no meu ministério mesmo, eu já vi pessoas que foram curadas porque creram na cura divina, mas não conseguem prosperar. Por quê? Porque nessa parte eles não conseguem acreditar. Eu vi ao inverso também. Eu já vi pessoas prosperarem, dar testemunhos de que estão avançando, prosperando, crescendo. Mas quando se fala em cura divina, a pessoa não consegue crer. Consequentemente, não consegue receber. Mas espera um pouquinho, vamos pensar. O Deus que cura não é o mesmo que prospera? O que prospera não é o que cura? O que está acontecendo? Bom, é fácil. O que está acontecendo é a incredulidade, que às vezes afeta a fé da pessoa, afeta o coração dela, entra nela e acaba atrapalhando no processo do milagre. Esse assunto de incredulidade é tão sério, que se você não prestar atenção, até o pregador fala agora de maneira aberta, até o pregador, se não vigiar, entra nele incredulidade. Entra. E aí vai atrapalhar todo o processo dos milagres que Deus quer dar. Por exemplo, eu quero falar com você lá do Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 1, que vem trazendo a história, o caso, a gente fala história assim, mas é a verdade. O que aconteceu de um homem chamado Zacarias, juntamente com a sua esposa Isabel, que foram os pais de João Batista. A Bíblia Sagrada vem mostrando que ele era um sacerdote, um servo de Deus, e que quando chegava a sua época, ele entrava no santuário, e lá ele colocava o incenso, ministrava o incenso sobre o altar. Chegou o dia dele. Quando ele entra lá no altar, que vai colocar o incenso, aparece um anjo. E o anjo começa a falar com ele. E a primeira coisa que o anjo falou para ele foi o seguinte: Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Quer dizer, não foi uma oração só, não. Ele deve ter perseverado na oração, não é? E deve ter feito constantemente, como a Bíblia ensina, perseverou na oração. Aquela oração sem cessar, com propósito, com objetivo, fez isso. Agora o anjo está trazendo a resposta, dizendo: as suas orações foram ouvidas e sua mulher, Isabel, há de conceber. Terá um filho, e até mostrou que colocaria o nome dele João Batista. Não é? Mas aí você vê que quando o anjo diz para ele isso, ele volta-se para o anjo e diz para o anjo assim: mas como eu saberei isso? Como pode? Se Isabel, minha esposa, e eu, ambos já estamos avançados na idade, né? Como é que vai ser isso? Como é que pode? Olha só que coisa. Já deu para perceber a incredulidade aí? Engraçado que ele já tinha orado, ele fez oração com esse propósito, para ser abençoado, sua esposa engravidar, sua esposa conceber.
E agora, quando a resposta vem, ele diz: como é que vai ser isso? Como é que pode? Né? Mas aí o anjo volta-se para falar com ele. Olha que coisa séria. Eu vou ler contigo o primeiro capítulo primeiro e o versículo 18, para a gente entender bastante. Vamos ler? Diz assim, no 18: Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo, 19, né? E disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, quer dizer, as boas notícias. No versículo 20: e eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Você viu? Olha só o que o anjo diz para ele. Que agora ele vai ficar mudo. Mas por quê? Porque ele não creu. O que é isso? Incredulidade. Entende agora? Um sacerdote, homem de Deus, servo do Senhor, que ministra no altar, que está às vezes no púlpito da igreja, que está em cima do altar. Então tem que vigiar, porque a incredulidade vai entrar e vai atrapalhar. Olha, meus amigos, a incredulidade é uma coisa muito séria. Se a pessoa não vigiar, ela entra de maneira sorrateira. Quando você se dá por conta, você já foi contaminado pela incredulidade. O bom mesmo é vigiar para que ela não entre. Mas deixa eu lhe falar uma coisa bem do fundo do meu coração. E se ela já entrou, faz o quê? Né? E se eu não estou conseguindo crer, faz o quê? Bom, aí eu volto na história daquele menino, sem pegar na Bíblia para não ficar muito longo, daquele menino que tinha um espírito de epilepsia, né? Que o demônio jogava no fogo, jogava na água, escumava, enfim. E o pai pediu para os discípulos expulsar o demônio, e o demônio, os discípulos não conseguiram. Ali também foi incredulidade, porque Jesus disse para aquele homem quando ele pediu explicação: levei-te, meu filho, até os seus discípulos, não puderam expulsar. Jesus disse: ó geração incrédula. O que atrapalhou? Incredulidade. Mas aí eu quero lhe mostrar o que esse pai fez. Quando Jesus disse isso, o pai disse assim: Senhor, o senhor pode fazer alguma coisa? Por favor, faça. E Jesus disse: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Falou assim para ele. Aquele homem deve ter parado, pensado, lá na sua cabeça, deve ter, né, entendido o recado do Senhor. Imediatamente ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, então me ajude na minha falta de fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Olha, aí está o ponto. Se a incredulidade já entrou, pede para o Senhor te ajudar a crer como é preciso crer. O bom saber que Jesus nunca desiste da gente. E se você pedir: Senhor, eu quero acreditar, eu quero crer, me ajuda a crer como é preciso, me ajude a confiar como é necessário, Ele vai te ajudar e assim a vitória virá. Deu para pegar? Entendeu? Então tá bom. A gente vai ficando por aqui então, com esse recado do coração de Deus para o seu coração, tá certo? Incredulidade, não deixa entrar não, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro. Tchau!